Eles previram guerras, a vinda do Messias, a ascensão e a queda de grandes impérios. Por milhares de anos, as palavras e as visões dos profetas mudaram o curso da história. Nenhum país foi tão influenciado pelas profecias quanto Israel. Desde visões de uma grande rebelião que criou os subterrâneos... É incrível. Infiltrou uma cidade e construiu um reino, escavado como parte de um esforço militar para lutar contra os romanos. Ao massacre de milhares de bebês, são claramente ossos de crianças pequenas. Ordenado por um governante ameaçado pela profecia de um rei recém-nascido. Este é o lugar mais sagrado na Terra. Foi aqui que Jesus nasceu. E uma fábrica de armas, secreta e moderna, oculta sob uma lavanderia. Vamos retirar as camadas do tempo em cidades ocultas e conhecer as profecias do subterrâneo. Para bilhões de pessoas, Israel é a terra mais santa do planeta. Seus 5.000 anos de história estão repletos de profetas, messias, guerras e derramamento de sangue. Seu presente é assombrado por fantasmas do passado e profecias do futuro. Eu sou Don Wildman e estou em Jerusalém, uma cidade que há milhares de anos é influenciada por profecias, como as promessas do novo reino de Deus aqui na Terra. Previsões de guerras sangrentas e alertas do Apocalipse. De Abraão a Jesus e até a Nostradamus, as palavras dos profetas têm orientado reis e influenciado o destino de pessoas comuns como você e eu. Hoje, a cidade antiga que está no cerne das profecias quase desapareceu. Mas se olharmos embaixo das ruas, ainda podemos achar o mundo perdido dos profetas e talvez vislumbrar o futuro. O moderno Estado de Israel foi fundado em 1948. Mas a ideia de um Estado judeu data de milhares de anos atrás, quando os profetas falavam do Messias. No século VIII, o profeta Isaías previu que um Salvador libertaria os judeus de séculos de opressão. Os cristãos acreditam que a profecia se realizou com o nascimento de Jesus em Belém. Mas outra profecia, mais sombria e oculta nos subterrâneos, falava do massacre de milhares de judeus. Eu estou a 8 quilômetros de Jerusalém. Estou em Belém, que quase todos conhecem como o local do nascimento de Jesus. Ela fica na famosa Cisjordânia, uma região que pode ser muito perigosa, mas nada perto do que era 2000 anos atrás. E o que se vê por aqui não lembra nada o lugar no ano zero. Mas ainda existem partes do passado ocultas sob o solo. Um passado moldado por duas profecias muito diferentes e muito poderosas. Uma falava do Messias, o Salvador dos judeus oprimidos, e a outra era muito sombria, um alerta assustador de um massacre de inocentes recém-nascidos. A Igreja da Natividade situa-se sobre uma colina no centro da cidade. Com mais de 1.400 anos e ocupando 3 acres, ela mais parece uma fortaleza. Mas alguns passos abaixo deste piso pode ficar o verdadeiro lugar onde Jesus nasceu. Eu vou me encontrar com o professor Kustan Shimali. Ele é especialista na Igreja da Natividade e a família dele mora em Belém desde antes do século XV. Professor? Olá, como vai? Aqui parece um show de rock, né? É sim, parece. Mesmo com a violência tão frequente na Cisjordânia, as pessoas visitam a Igreja da Natividade há 2000 anos. Sim. Os visitantes entram por esta portinha, construída pelos otomanos para que os animais não entrassem na igreja. Que bonito. Ela é pequena comparada ao que se vê na Europa. É, mas é linda. Mas este é um dos locais mais sagrados da Terra. Com certeza. E é a igreja mais antiga do mundo. A igreja não é um marco arquitetônico. Mas para milhões de pessoas em todo o mundo, o local em que duas profecias foram cumpridas situa-se em uma caverna escura sob o piso da igreja.
Este é o local da manjedoura. Sei. Depois do nascimento de Jesus, sua mãe Maria o pegou e colocou na manjedoura neste local. E realmente dá para ver a parede de pedra. Sim, esta é a caverna sim. onde estavam. Eu tô sem palavras. Nós estamos no centro da cristandade, bem aqui. Sim, este é o lugar mais sagrado da terra. É o lugar onde Jesus nasceu. Este é o local do nascimento de Jesus Cristo. E estamos no interior da gruta subterrânea, onde começou a vida mais sagrada de toda a cristandade. Este é o lugar exato da caverna onde ele nasceu. Para muitos, Jesus é o esperado Messias que cumpriu a antiga profecia. Lucas escreveu que Maria e José viajaram 140 quilômetros de Nazaré a Belém para registrar-se no censo romano. Procuraram uma hospedaria, mas dormiram em uma caverna onde havia animais. A partir do século II, os cristãos começaram a fazer peregrinações a grutas. No ano 200, para impedir os cultos cristãos, os romanos construíram o templo de Adonis neste local. No ano 326, quando o cristianismo era a religião dominante do Império Romano Oriental, o imperador Constantino derrubou o templo e construiu uma igreja. A Igreja da Natividade e o cristianismo ligam o nascimento dessa criança a esta caverna escura. Qual foi exatamente a profecia de Isaías? Que um novo rei nasceria na cidade de Belém e se tornaria o rei dos judeus. Quanto tempo antes de a profecia ocorrer? 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, durante 7 séculos, as pessoas esperaram essa vinda. A profecia de um rei judeu trouxe esperança aos judeus. Mas Herodes, o rei da Judéia, considerou-a uma ameaça. Herodes ficou cada vez mais paranoico e imprevisível e mandou matar a esposa, o cunhado e 3 de seus filhos. Houve um atentado a Herodes e um grupo de judeus, os fariseus, anunciou a vinda de um Messias. Segundo Mateus, os 3 reis magos vieram do leste, de acordo com outra profecia antiga, a profecia da estrela, que também previa quando e onde o Salvador nasceria. Os reis magos perguntaram a Herodes onde estava aquele que nasceu como rei dos judeus. Ele tinha medo por causa da profecia de Isaías de que um novo rei iria nascer. Ele estava aterrorizado e, como era um homem violento, reagiu com raiva. O que aconteceu foi registrado por Mateus. Esse é o único registro da história, mas seu legado deu forma ao cristianismo desde o nascimento de Jesus. 9 metros abaixo do solo, existe uma triste lembrança de um tirano desesperado por poder. Segundo Mateus, Herodes ordenou o massacre de todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Olha os ossos que estão alinhados e empilhados sob os túmulos. O que esses ossos representam? O massacre dos inocentes ordenado pelo rei Herodes. E quantos foram mortos? Alguns estimam que foram 6.000. Segundo os evangelhos, um anjo avisou José para levar Maria e Jesus ao Egito. Pouco depois, Herodes faleceu por causas naturais. Os ossos dos bebês mortos foram espalhados em túmulos pela cidade. Os ossos recuperados foram trazidos para cá. Esses ossos soltos foram trazidos dos túmulos para cá e colocados em pilhas aqui para serem vistos. Pode-se realmente ver como os ossos são pequenos. Esses claramente são ossos de crianças. O massacre de inocentes é uma história de um tirano atormentado pela paranoia e impelido a um mal inimaginável pela força da profecia. Mas a profecia de um grande rei judeu já era conhecida antes dessa época. No coração de Jerusalém estão as ruínas de uma fortaleza construída pelo primeiro rei dos judeus. Os túneis que passam sob ela foram palco de uma batalha sangrenta prevista em outra profecia. Israel gasta mais per capita para se proteger do que qualquer outro país.
Hoje, Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Em 130 quilômetros quadrados moram mais de 700 mil judeus, muçulmanos e cristãos. Sua origem é a antiga cidade de Davi, o homem que transformou uma terra de pequenas tribos em uma nação poderosa. Sob as ruínas da cidade murada do rei Davi, encontramos antigas evidências de duas profecias que alteraram o destino da Terra Santa. Eu estou a caminho da cidade de Davi. Ela fica bem ali, no final daquela colina. Esta é a origem da antiga Jerusalém, o lugar onde tudo começou. Foi construída milhares de anos atrás, no tempo em que o mundo era abalado pela palavra dos profetas, homens que se acreditavam escolhidos por Deus para transmitir sua mensagem. Eles previam tudo, de desastres naturais como terremotos e inundações, a batalhas sangrentas e o declínio de impérios. De fato, eles até previram a destruição deste mesmo local. Sabem de uma coisa? Eles acertaram em cheio. As ruínas da cidade de Davi situam-se ao sul do Monte do Templo, a colina do lendário Templo de Salomão. Eu vou me encontrar com Sharash Lo. Esse homem explorou cada centímetro do mundo sob a cidade de Davi. Vamos descobrir como as profecias literalmente moldaram esta cidade. Então a cidade de Davi fica sobre uma colina. Sim, boa parte dela está sob nossos pés. E por que neste local que a cidade se situa? Porque este é o único lugar em que existe água nos montes de Judá. A água era essencial para a cidade, mas os túneis subterrâneos construídos para captá-la seriam palco de uma das batalhas mais sangrentas que a cidade jamais viu. Então, daqui em diante, vamos pelo subterrâneo, é isso? É, o início foi construído e depois escavado. Sei. Nossa, então fica mais antigo a partir daqui. Sim, daqui até chegar na água. Estamos, na verdade, na entrada original da fonte da cidade de Davi. Sim. E estas paredes foram escavadas, então Sim, isso tem milhares de anos. desde o tempo de Abraão. Que maravilha. Há mais de 5.000 anos, Jerusalém foi fundada por um pequeno grupo de pessoas, atraído pelas águas da fonte de Gihon e pela defesa natural fornecida pelas altas colinas. Durante os 2.000 anos seguintes, foram erguidas muralhas para protegê-la das tribos rivais. Mas as mesmas muralhas que afastavam o inimigo também bloqueavam o acesso àquela que era a única fonte de água da cidade. Por volta de 2000 a.C., os canaanitas escavaram um aqueduto secreto que ligava a fonte e a cidade. Além de abastecer a cidade com água, esse túnel teve papel crucial em uma batalha em Jerusalém. Bom, eu vou parar você aqui um instante, pois quase ninguém sabe, já que não pusemos uma placa, mas bem aqui acima da sua cabeça está a muralha da cidade antiga. Isso significa que você veio de dentro da cidade e agora está indo para fora da cidade. E a muralha da cidade está acima de nós. Aqui estamos fora da cidade. Sim, neste momento você está fora da cidade, isso mesmo. Todos os dias, os canaanitas carregavam pesados jarros de água por essa passagem até uma torre de guarda sobre a fonte e desciam escadas íngremes para coletar água em segurança. A ideia desse maravilhoso sistema era conectar as pessoas que moravam na cidade com a fonte de água. Sem essa fonte, as pessoas morreriam em cerca de 3 dias. As defesas da cidade mantiveram-se por 1000 anos. Então, no ano 1000 a.C., Davi, rei do norte de Israel, quis unificar o povo judeu sob seu comando. Famoso por ter matado o gigante Golias quando era criança, Davi tinha apenas 30 anos quando marchou para Jerusalém com um pequeno exército e uma profecia. A profecia foi basicamente feita pelo profeta Samuel. Ele disse que a partir daquele tempo, a cidade seria revelada e existiria para sempre sob a casa de Davi. Toda a casa de Davi reinaria sobre a cidade para sempre. Mesmo que fosse expulso, ele sempre retornaria. Sabemos que Davi conquistou a cidade e a governou por mais de 30 anos. Mas não há sinais de que as muralhas foram invadidas. Não há sinais de destruição. Então, como Davi conseguiu se infiltrar na cidade?
Lembre-se, Davi era um jovem muito corajoso, mas ele tinha apenas algumas centenas de guerreiros e não poderia vencer as grandes muralhas da cidade se não usasse o cérebro. Segundo a Bíblia, Samuel profetizou que a vitória de Davi viria em um ataque surpresa desferido através de um cano subterrâneo usado para água. Ele conquistou a cidade não pela força, mas graças a um grupo de poucas pessoas que entrou por este sistema de água e abriu os portões para os outros. Ele veio pelo subterrâneo? Ele veio pelo subterrâneo e pegou todos de surpresa. Durante séculos, estudiosos e aventureiros buscaram um pequeno canal de água, até que os especialistas perceberam que o cano bíblico provavelmente se refere a este túnel. Todo este sistema aqui, que basicamente levava as pessoas até a água, pode ser o cano mencionado na Bíblia. Mas a passagem de Davi por esses túneis era isso. uma parte da profecia, é isso? Claro. Pelo sistema de túneis, com 40 metros de comprimento, o rei Davi conquistou a cidade e cumpriu a visão profética de Samuel, na qual um rei poderoso criaria um reino judeu. Davi e seus descendentes governaram durante séculos, mudando a face da cidade que passou a ser a capital de um reino poderoso. Mas essa não foi a única profecia em que esses túneis tiveram um papel nas batalhas da cidade. 300 anos depois do rei Davi, Jerusalém confrontou a ameaça poderosa do exército assírio. Segundo as profecias, mais uma vez a vitória dependeria da fonte de Gihon. Estou ouvindo som de água. Sim, é que já estamos lá, bem perto da água. Mas esta água é natural? Esta é a própria fonte de Gihon que estamos falando tanto. A fonte foi usada por muitos anos. Mas em 701 a.C., o exército assírio, com 200 mil homens, varreu Israel. O rei da Judéia precisava de uma defesa que salvasse o reino e cumprisse a profecia de Isaías de que os túneis eram a solução. Os assírios tinham conquistado 46 cidades e marcado o local das vitórias com uma pilha de crânios. Jerusalém era o próximo alvo. Conforme o exército se aproximava e os refugiados acorriam a cidade, o rei Ezequias percebeu que um caminho até a fonte não bastaria. Ele precisava de um canal que trouxesse a água para a cidade. Jerusalém tinha crescido 3 ou 4 vezes na época. Enquanto construía uma nova muralha, ele pensou, a água não é bastante para sustentar a todos. Eu preciso resolver isso e realizou um feito incrível. Uma grande obra que foi criar e escavar o túnel de Ezequias, em que estamos entrando agora. O túnel de Ezequias tem 500 metros de comprimento, 100 dos quais sob o solo, e sai do lado ocidental. Há um leve declive da fonte para a piscina de Siloé, que é o extremo do túnel dentro da cidade. Foi tudo escavado à mão e na penumbra, pois em excesso, as lâmpadas de óleo consumiriam o oxigênio. Quando o exército assírio chegou à cidade, o profeta Isaías subiu na muralha e alertou: "Vocês não devem entrar na cidade, assim diz o Senhor, pois estamos prontos." Bom, Isaías sabia que uma nova muralha e este incrível sistema tinham sido construídos. Então este era o conhecimento secreto que Isaías tinha quando fez a profecia? Era. Os assírios sitiaram a cidade por meses, até que foram dizimados por uma praga e recuaram, cumprindo a profecia de Isaías. É por causa desta água, então, que Jerusalém existe hoje? Achamos que sim. É incrível. Este sistema de água foi criado para a defesa contra os assírios. Esta água vem exatamente da mesma fonte que fluía naquela época. Vamos dar uma olhada. Olha só essa água. Ela corre por aqui. Olha como este túnel é longo. Ele continua nas duas direções. Este túnel é o alicerce da antiga Jerusalém e faz parte de uma profecia. Um profeta disse que o túnel salvaria a cidade. A destruição da cidade foi profetizada.
e a destruição do templo, todas essas profecias empilham-se uma sobre a outra e constroem uma lenda que é Jerusalém. Mas o único modo de chegar ao fundo da lenda é descer aqui, até aqui no subterrâneo. O rei Davi cumpriu a profecia de um reino judeu unificado. Mas em uma terra cercada por impérios, os judeus teriam de lutar para salvar a Terra Santa. Quando os romanos cruzaram o continente, eles resistiram e, mais uma vez, usaram os túneis como campo de batalha. O celular, a mensagem instantânea, o firewall e a mensagem de voz foram inventados em Israel. A cerca de 20 minutos de Jerusalém, ficam as ruínas de uma incrível fortaleza. Ela se chama Heródion e seu nome vem do rei Herodes, que é famoso por suas incríveis obras de engenharia e também por seu comportamento imprevisível. Mas seus subterrâneos ocultam uma história diferente. A história de uma profecia tragicamente frustrada, de um derramamento de sangue em grande escala e de uma tragédia de proporções bíblicas. Embaixo dessa enorme montanha feita pelo homem, há um sistema de cisternas e túneis que teve papel crucial em uma das maiores revoltas do mundo antigo. Ela foi liderada por um lendário comandante judeu e impulsionada por uma antiga profecia de um Messias. Para os cristãos, ela se cumpriu com o nascimento de Cristo. Vou encontrar o Dr. Barkai, um arqueólogo israelense especializado no passado do Heródion. Bem-vindo ao Heródion. Obrigado. Protegido por uma fortaleza e apoiado pelos romanos, Herodes governou a Judéia por 34 anos, mas seu reino não durou. Depois da morte de Herodes, as lutas internas e a opressão romana provocaram uma revolta, iniciada no ano 66. Nos anos seguintes, os romanos mataram ou escravizaram muitos judeus. O grande templo em Jerusalém foi destruído e a fortaleza do Heródion desintegrou-se. Nossa, então aqui era o palácio. Este é o Palácio da Montanha. Foi acrescentado a um palácio muito maior que ficava abaixo. No ano 132, 60 anos depois da primeira revolta, essas cisternas abandonadas foram usadas para outro propósito quando a Judéia foi surpreendida por uma nova revolta. Este é o local por onde eles levavam a água direto ao palácio. Tudo isto foi escavado? Tudo foi escavado, quase todas as cisternas originais. Saímos em outro lugar. O que é isto? Esta é uma das cisternas originais de Herodes o Grande. Podemos ver algumas marcas da água. O gesso mais acinzentado é um reboco hidráulico. Ele pode conter água até hoje, embora tenha mais de 2000 anos. Mas em 132, quando irrompeu a rebelião, os judeus transformaram os túneis em uma armadilha mortal. Quando os rebeldes judeus ocuparam as ruínas da fortaleza de Herodes, encontraram um sistema de cisternas e túneis construído 150 anos antes. A fortaleza ocupava 3.000 metros quadrados. Os engenheiros de Herodes criaram uma montanha na planície desértica. Construíram uma estrutura cilíndrica com paredes duplas, cobriram com toneladas de terra e transformaram uma pequena colina em uma imponente montanha de 700 metros de altura. O palácio construído no topo era rodeado por muralhas e torres. Tinha grandes salões, luxuosos aposentos particulares e banhos romanos. O conjunto usava muita água e as cisternas subterrâneas também precisavam ser enormes. Depois da destruição do conjunto, os romanos não se incomodaram com a montanha. Mas os rebeldes conheciam o subterrâneo e seu brilhante líder militar decidiu usá-lo.
O líder da segunda revolta era um homem muito carismático. O seu nome era Simão, o filho de Cosiba. Na Torá, o livro dos Números profetiza a chegada do Messias, ou Filho da Estrela, que virá para salvar os judeus. Para os cristãos, que na época eram apenas uma pequena seita judaica, a profecia previa o nascimento de Jesus. Para a maioria dos judeus, Simão era o Messias, a quem chamavam Bar Kokhba, Filho da Estrela. Bar Kokhba era um líder militar brilhante e cruel, que exigia lealdade absoluta. Existe uma lenda de que seus homens tinham de cortar os próprios dedos para demonstrar lealdade. Quando Bar Kokhba e seus homens descobriram as cisternas, criaram um plano engenhoso para usá-las contra 12 legiões de soldados romanos, quase 100 mil homens. Eles escavaram as paredes de gesso das cisternas e foram para todas as direções. É um sistema de túneis muito complexo para confundir o inimigo. O túnel dos rebeldes alcançou mais de 300 metros, expandindo as cisternas que já existiam e criando um sistema mais elaborado, usado para guardar armas e suprimentos e também para emboscar os romanos. Quando o exército romano chegou ao Heródion, os rebeldes usaram a rede de túneis para desferir ataques surpresa. Se os romanos encontrassem os túneis, seriam massacrados. Olha isso, olha só como é feito. Eles escavaram este lado, agora está fechado, mas havia uma saída aqui e uma outra saída aqui. Os rebeldes lutaram por mais de 3 anos, mas no final, Bar Kokhba, o filho da estrela, foi morto e os rebeldes foram dizimados. Os sobreviventes foram aprisionados ou vendidos como escravos. Essa é a saída daqui e também a entrada, mas que batalha mais brutal. Esses homens enfrentaram o Império Romano. Só faria isso quem tivesse convicção. E eles acreditavam ter o apoio de uma profecia segundo a qual seu líder poderia ser o Messias. E depois foram vencidos, com resultados catastróficos para o povo judeu. A desolação começa aqui, no subterrâneo. Há milhares de anos, Israel é o lar do povo judeu. Mas os grandes impérios deixaram sua marca na região. Egípcios, romanos e uma cidade grega perdida ainda estão aqui, sob o solo do deserto. Israel tem o maior número de universitários formados per capita no mundo. Apesar de milhares de anos de turbulência, Jerusalém continua a existir. Mas uma cidade próxima teve outro destino. Ela foi varrida da face da terra há 2000 anos. Estou a 56 quilômetros de Jerusalém, nas ruínas de uma cidade antiga chamada Maresha. Bom, eu admito que não parece muito, mas acredite em mim, há um outro mundo oculto bem embaixo dos meus pés. Por quase 1000 anos, este foi um sangrento campo de batalhas entre os pagãos que viviam aqui e os hebreus de Jerusalém. Quando essa longa e violenta guerra irrompeu, só havia um refúgio seguro, que fora construído cuidadosamente por séculos. Uma outra cidade, subterrânea. Vou me encontrar com Nahum Sagiv, um arqueólogo que irá me mostrar o subterrâneo. Nahum? Olá, Dom. Como vai? Então esta é Maresha. Sim. Você vê que temos as ruínas da antiga cidade de Maresha. As descobertas aqui vêm do período helênico, ou seja, do 3º e do 2º séculos antes de Cristo. E a cidade era densa? Havia muitos prédios? Estamos falando de 10.000 pessoas juntas. Já havia pessoas aqui 900 anos antes de Cristo, mas Maresha floresceu no século IV antes de Cristo, quando Alexandre o Grande conquistou a região.
Ele pretendia expandir a cultura grega e Marecha tornou-se um centro vital para a sociedade helênica, atraindo outros pagãos durante 200 anos. O reino de Alexandre fora previsto pelo profeta Daniel, mas não era difícil prever problemas para uma cidade pagã no centro do território judeu. Em 113 a.C., uma guerra decisiva com os Macabeus, guerreiros judeus vindos de Jerusalém, destruiu o sonho de uma grande sociedade grega e transformou Marecha em cidade fantasma. Hoje Marecha desapareceu, mas o mundo subterrâneo de Alexandre o Grande ainda está aqui. Esta é uma das 800 pedreiras escavadas à mão entre os séculos IV e X. Quase todas têm de 12 a 15 metros. É uma caverna depois da outra. Exatamente. Temos um grupo de dezenas de cavernas em sino muito grandes, muito altas. Todas elas são conectadas, é incrível. Esta foi uma grande operação de mineração. O calcário extraído dessas cavernas foi usado para construir Marecha, mas exigia manutenção constante. Eles usaram para construção, mas para mantê-lo é preciso rebocar as pedras. Se não houver população que continue a rebocar as pedras, elas irão desaparecer. Abandonadas há séculos, as casas de calcário de Marecha desmoronaram. Mas uma parte vital da cidade, remanescente dos gregos, permaneceu abaixo da superfície, a salvo dos cortantes ventos do deserto. Olha isto. Dê uma olhada. O que é esta coisa? Este é um esmagador. Esmagador. Para azeitonas. Então todo este subterrâneo foi feito para fazer azeite? Nós acreditamos que este tipo de esmagador chegou depois da conquista de Alexandre o Grande. 20 dessas antigas fábricas de azeite foram encontradas até agora. Elas abasteciam a cidade e exportavam 190 toneladas por ano. Há 20 anos, Nahum e seus colegas escavam esta área. Teve que tirar muita terra, hein? Removendo 2.000 anos de detritos e revelando grandes câmaras subterrâneas. Uma das maiores salas que encontraram em Marecha, que lindo, foi esta. Uma sala não para realeza, mas para pombos. Nossa, tem uma caverna enorme aqui. Olha isto. É incrível. O que é? Isto é um columbário. Um columbário, o que significa? Eles costumavam criar pombos aqui para usar a carne e o esterco. Olha isto. Esses buracos são para criar pombos. Olha só, estão perfeitamente alinhados. No antigo mundo mediterrâneo, os pombos eram uma mercadoria valiosa. Os pombos eram vendidos aos judeus para rituais de sacrifício e os excrementos, ricos em nitrogênio, eram usados como adubo para os olivais. Esses pombais eram muito valiosos para os moradores de Marecha. Este é um dos maiores que temos em Israel, é claro. E aqui, nesta área, nós temos centenas de pombais. Os pombais de Marecha foram criados antes de Alexandre e se expandiram com o tempo. Os pombais tinham 30 metros de comprimento e 10 de altura. Foram escavados em pedreiras de calcário sob a cidade e ampliados cuidadosamente para não provocar desabamento. Os construtores fizeram passagens para que os pombos entrassem e saíssem, mas com aberturas mínimas para barrar o ar seco do deserto que endureceria o calcário. Como a rocha permaneceu macia e fácil de escavar, os pombais foram ampliados para baixo. Marecha era próspera e pagã, e se tornou um alvo quando o líder judeu João Hircano subiu ao poder em 135 a.C. 22 anos depois, ele atacou a cidade. Pouco se sabe sobre a batalha, a não ser o resultado. Hircano I conquistou toda a região e obrigou o povo a se converter ao judaísmo. Então quer dizer que ele baixou uma lei. Ou você se converte ao judaísmo ou então morre. Exatamente.
E muitas pessoas acabaram morrendo. Eles tinham seu modo de vida. Tinham muito a perder, então rejeitaram a ordem e pagaram com a vida. Alguns conseguiram escapar, mas em 40 a.C., a rica Maresha estava em ruínas. Por toda parte nesta terra, há derramamento de sangue, guerra e aniquilação. Civilizações esmagadas. Mas esta também é a história de incríveis feitos de engenharia, de sobrevivência sob as mais difíceis circunstâncias. E o lugar onde mais se encontram esses milagres, feitos pelo homem, fica bem aqui, no subterrâneo. A luta pelo controle de Israel já dura milhares de anos e não é história antiga. A profecia que levou o rei Davi a unir os judeus há 3.000 anos ainda é uma força atuante em Israel. Embaixo desta lavanderia, existem evidências de que os rebeldes antigos tinham algo em comum com os modernos: o subterrâneo. A palavra Amém aparece 773.692 vezes na Bíblia. Em 1945, Jerusalém e o resto de Israel eram parte da Palestina, controlada pelos ingleses. Mas os 500.000 judeus que viviam aqui estavam determinados a cumprir a profecia de Ezequiel, de que Deus iria reunir seu povo e reconstruir Israel. Este kibbutz fica no centro de Israel. Ele é uma comunidade em que todos compartilham a terra e contribuem para o bem geral do grupo. Mas 60 anos atrás, esta comunidade pacífica e idealista ocultava um segredo militar. Bem diante dos ingleses que ocupavam esta área na época, a resistência judia criou uma fábrica de armas secreta, no porão daquilo que aparentemente era uma lavanderia totalmente inocente. Situado apenas 45 quilômetros a noroeste de Jerusalém, o pequeno kibbutz Ayalon teve importante papel na criação de Israel. Eu vou me encontrar com Shalom Hillel, que realmente trabalhou nesta fábrica secreta e pessoalmente ajudou a montá-la. Ele está bem ali. Shalom? Bem-vindo. Bem-vindo ao Instituto Ayalon. Muito obrigado. É uma honra. Shalom Hillel, um dos fundadores de Israel, foi voluntário da Haganah, uma organização paramilitar judia secreta. Desafiando os vizinhos árabes hostis e as forças de ocupação inglesas, Shlomo arriscou a vida nesse kibbutz. Aqui embaixo? Sim. Por favor. Então, existe uma fábrica de armas secreta sob nossos pés. Isso mesmo. Faz muito barulho. Como nunca descobriram que estava aqui? Precisávamos desta máquina de lavar. Ela tinha de funcionar o dia inteiro. Entendo. Para fazer um barulho que cobrisse outros ruídos Isso aqui que houvesse. faz muito barulho? Faz barulho a funcionar, sem dúvida. Vamos ver. Ah, muito bom. Esse barulho encobria a fábrica, Era né? esse barulho, sim. E funciona muito bem. Como parte da operação de disfarce, o kibbutz começou a lavar a roupa dos oficiais ingleses. Vocês lavavam as roupas dos ingleses de quem queriam ocultar isto? Sim, eles ficavam satisfeitos porque fazíamos um bom trabalho. E o que teria acontecido com vocês se descobrissem? Eles teriam prendido? Teriam... Não, provavelmente mais que isso, porque havia pena de morte para quem produzisse armas. Está falando de garotos de 17 anos. 17 anos, você tinha 22. Eu era o mais velho. A vida dos jovens dependia de manter a fábrica em segredo sob a fachada da vida cotidiana. Nossa, olha só isso. É muito bom. Olha só. Era preciso ser rápido naquela época. Com certeza. Não se podia demorar muito tempo. Esta era a fachada. É surpreendente. Esta é uma história incrível. Que coisa incrível. Fica cerca de 8 metros abaixo da superfície. 8 metros abaixo. Sim. É cerca de 20 pés. O espaço está como era na época? Exatamente.
A lavanderia cobria o poço de entrada para a fábrica de balas, 8 metros abaixo. Nos fundos da lavanderia havia uma padaria que ocultava outra entrada. As paredes de concreto e o teto da fábrica de 160 metros quadrados eram reforçados com ferro. O que vocês fabricavam aqui embaixo? Munição. Um único item. Balas para a metralhadora Sten. A Sten era uma metralhadora inventada pelos ingleses. Era barata e fácil de produzir e disparava mais de 500 rajadas por minuto. A Sten usava balas de 9 milímetros chamadas Parabellums, que significa preparar para a guerra. Chilomo e os outros na fábrica produziram mais de 2 milhões de balas em segredo total, na tentativa de cumprir a profecia de Ezequiel de reunir os judeus e criar Israel. Bem, isso aconteceu em 1945. Foi no final da Segunda Guerra Mundial. Nosso povo começou a entender que havia uma possibilidade, provavelmente pequena, de que se decidisse criar o Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Seria muito diferente, porque nós teríamos de enfrentar os exércitos dos países árabes vizinhos. E vocês sabiam que estariam sob ataque? Hoje Israel tem um dos exércitos mais poderosos do mundo e ainda está cercado por inimigos. Em 1945, os colonos judeus estavam desarmados e corriam perigo. Os jovens do kibbutz de Ayalon decidiram fazer algo. Construíram a fábrica de armas e contrabandearam os equipamentos da Polônia. Como funcionava? Me conte como é que vocês faziam as balas. Bem, tudo isso funcionava com eletricidade e fazia muito barulho quando estava ligado. Nossa, olha, era assim que isso funcionava? Era assim, sim. Então, isto é o resultado do metal que era processado, estirado e moldado na bala que era preciso cortar do tamanho exato da bala. Circuncidávamos a bala. Entenda, Circuncidavam a bala. Então, ao longo desta linha de produção, havia rapazes e moças, homens e mulheres jovens trabalhando em um processo que desconheciam totalmente até que eles se viram numa operação secreta. Na superfície, havia milhares de soldados britânicos acampados nas proximidades, mas o maior perigo estava na fábrica. Se algo desse errado aqui, não tinha saída. E as paredes isso podia ter explodido e matado todo mundo aqui dentro, porque estávamos lidando com pólvora, com dinamite. Mas as balas tinham de ser testadas e a poucos metros do material explosivo, eles criaram uma galeria de tiro. Então, esta é a galeria de tiro. Todos os dias a qualidade do produto era testada aqui isso dentro mesmo, era assim. Da própria fábrica. Sim, e na minha opinião, isso era perigoso demais. Apesar dos riscos, não houve acidentes fatais em Ayalon e eles nunca foram descobertos, prova do bom planejamento dessa operação subterrânea. Eles tinham até uma cabine de bronzeamento para parecer que os trabalhadores haviam estado ao ar livre. É incrível o número de detalhes com que tinham que se preocupar. A menor suspeita podia ter sido o fim de todos nós. Vocês viviam um filme de espionagem. Bem, isso foi parte da nossa vida. Isso é, na época, fazíamos isso porque nós sabíamos que nosso trabalho tinha de ser feito e fizemos. Sentíamos satisfação por estar fazendo algo que sabíamos que era importante para a nossa sobrevivência. É impressionante. Por milhares de anos, as palavras dos profetas influenciaram Israel, da promessa de um Salvador a alertas de guerra e previsões do futuro da humanidade. Os dias dos profetas terminaram, mas no século XXI, suas antigas visões ainda assombram o futuro.